Bom dia, galera. Hoje nós vamos falar sobre inequações do primeiro grau. A ideia dessa aula é trabalhar inequações dentro de conjuntos que nós conhecemos no sétimo ano. Então, essa aula ela é baseada para alunos do sétimo ano, serve também para alunos de outras séries superiores, só que nós não vamos resolver nada envolvendo o conjunto dos números reais ou irracionais. Dessa forma, toda a solução, toda a explicação, tudo que a gente vai comentar sobre essa aula serve para o pessoal mais à frente um pouquinho. Só que eu vou montar uma aula envolvendo o conjunto dos números reais para a solução das inequações, que basicamente é a mesma coisa que nós vamos ver aqui. Se você achar legal a aula, se inscreva, porque a ideia é colocar uma aula toda semana dentro desse canal. Curta e compartilhe. De repente, se tem um colega teu que está tendo dúvida, né? Compartilha para ele. Fala para ele, ó, dá uma olhada naquela aulinha lá, que porra, achei legal, ok? Então, vamos começar. Primeiro, o que é uma inequação? Uma inequação no primeiro grau é toda desigualdade que envolve expressões matemáticas de modo que a incógnita seja em primeiro grau, ou seja, elevado a 1. Ou seja, não aparece expoente. Né? Porque quando a gente eleva uma variável ao expoente 1, ou qualquer número ao expoente 1, a gente simplesmente não coloca o expoente. Inequações são sentenças matemáticas que utilizam símbolos de desigualdade para comparar expressões, diferente das equações, onde buscamos um valor exato, uma igualdade. Nas inequações, nós buscamos um intervalo de valores que satisfaça a condição proposta. Então, nas equações, nós teremos uma resposta. Nas inequações, nós teremos um conjunto de números que atendam à nossa necessidade, que atendam como respostas. Vamos ver alguns exemplos de como eu represento uma inequação. Nós temos então 2x mais 3 maior ou igual a 4. Esse símbolo que nós estamos usando aqui significa que esse lado aqui, o valor que resultar essa solução, tem que ser um número que seja maior ou o próprio 4. Uma outra exemplo, né? Nesse exemplo aqui, eu só tenho um elemento com a variável. Nesse exemplo, eu tenho dois elementos com a variável e dois números, ok? Então, mas a ideia é exatamente a mesma. Que símbolos nós usamos para representar as inequações? Nós usamos maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Qual é a diferença desse para esse aqui, professor? Não estou entendendo. Maior que. Se eu digo que o número tem que ser maior que 5, qualquer número maior que 5, 5,01, dependendo do conjunto que eu vou trabalhar, serve como resposta. O 6 serve como resposta. O 50 serve como resposta. Ok? Mas o próprio 5 não serve como resposta. O 5 só vai ser resposta se eu usar maior ou igual. Se eu disser que o número é maior ou igual a 5, quer dizer que o próprio 5 serve como resposta. E qualquer número maior que ele. Menor que, né? Vamos dizer que eu tenho um número menor que 4. Qualquer número menor que 4 atende a essa condição. Se eu usar essa condição, o próprio 4 serve como resposta. Além do 4, todos os números menores do que o 4, ok? Como resolver uma inequação? Resolver uma inequação de primeiro grau é muito parecido com resolver uma equação, mas com um detalhe de ouro que você não pode esquecer. Eu vou apresentar um exercício e a gente vai ver esse detalhe de ouro, como é que ele funciona. Primeira coisa, nós temos que isolar a incógnita. Movo os termos com x para um lado e os números para o outro. Como assim mover um número para um lado e para o outro? De um lado, na equação, nós temos
o primeiro membro, o sinal de desigualdade e o segundo membro. Então, o que vem antes do sinal de desigualdade e o que vem depois do sinal de desigualdade. Então, eu quero que antes do sinal de desigualdade eu tenha todos os elementos que apareçam a variável. E depois do sinal de desigualdade, todos os elementos que não têm variável, ou seja, os números. Ok? Então, nós vamos botar na frente do sinal de desigualdade tudo que tem variável e do outro lado tudo que não tem variável. E como é que eu faço isso? Eu faço através das operações inversas. Se eu tenho, por exemplo, um número no primeiro membro, antes do sinal de desigualdade, e eu quero passar ele para o segundo membro, para depois do sinal de desigualdade, se ele está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. Se ele está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Ou seja, toda vez que eu passar por cima do sinal de desigualdade, assim como na equação, toda vez que a gente passava por cima do sinal de igual, a operação que o elemento está fazendo vai se inverter. Eu vou pegar a operação inversa dele. Regra crítica. É exatamente isso que a gente vai falar. Se você precisar multiplicar ou dividir a inequação inteira por um número negativo, você deve inverter o sinal da desigualdade. Ou seja, se o sinal era menor que, ele vai passar a ser maior que. E vice-versa. Se ele era maior que, ele vai passar a ser menor que. Por que que isso acontece? Vamos verificar uma situação aqui embaixo. Todo mundo concorda que o 4 é maior do que o 2. Por que que o 4 é maior do que o 2? Porque na reta numérica, o 4, o elemento 4, vem antes do elemento 2, ou do número 2. Tudo bem? Então, dentro dessa faixa marrom, repara que o 4 vem depois do 2, logo ele é maior do que o 2. Mas eu também posso dizer que o 2 é menor do que o 4. Se o 4 é maior do que o 2 é menor do que o 4. Se eu multiplicar esses dois números por menos 1, eu passo a ter menos 4 e menos 2. Aí nós passamos para a área azul da reta numérica. Lembre-se que a reta numérica, os números crescem da esquerda para a direita. E o menos 4 agora está antes do menos 2. Aqui o 4 era maior. Aqui o menos 4 é menor do que o menos 2. Por isso eu tenho que fazer a inversão do sinal de desigualdade. Ok? Aqui eu tenho que o 2 é menor que o 4 e aqui eu tenho que o menos 4 é menor que o menos 2. Certo? Por isso a inversão de sinal. Representação. A solução pode ser escrita como um conjunto, como uma desigualdade final. Como assim como conjunto e como uma desigualdade? Dependendo do conjunto numérico que eu vá utilizar, eu vou ter uma quantidade de soluções pequenas, né? Ou vou ter uma quantidade de soluções infinitas. Nós vamos ver isso agora. Conjuntos numéricos. A compreensão dos conjuntos numéricos é fundamental para resolver inequações, pois o conjunto ao qual a incógnita pertence, chamado de conjunto universo, olha só, eu tenho o conjunto verdade, que nem nas equações, e o conjunto universo. O meu conjunto verdade vai ser composto dos elementos do conjunto universo. Lembra que eu falei na aula, quem não assistiu, assiste a aula de equações, eu falo que eu tenho um monte de chaves para abrir a fechadura, né? Então, dentro dessas chaves, eu vou ter que escolher as chaves que conseguem abrir a fechadura, né? As chaves que estão à minha disposição fazem parte do conjunto universo. As chaves que abrem a minha fechadura, ou seja, são soluções da minha inequação, fazem parte do conjunto verdade. Diferente de uma equação comum, onde a resposta costuma ser um número,
Quando eu tenho uma equação, eu tenho um número isolado. A inequação, a resposta é quase sempre um intervalo. O que é um intervalo? Um conjunto de números que podem atender aquilo ali. Então, qual o papel do conjunto universo? O conjunto universo é o lugar onde procuramos a solução. Lembra que eu acabei de falar que eu tenho um monte de chave e eu quero escolher quais as chaves abrem a minha porta? Então seria isso. O conjunto universo é o lugar onde procuramos a solução. Veja como o resultado muda dependendo do conjunto. Então agora nós vamos ver por que dependendo do conjunto, eu tenho mais ou menos soluções. Vamos resolver essa equação aí. 2x mais 4 é igual a 7. Bom, como é que eu resolvo essa equação usando aquelas três regrinhas, né? Primeiro eu vou tentar isolar o elemento que contém a variável. O elemento que contém a variável é o 2x. Então repara que esse 4 aqui, ele é um número, ele teria que passar por segundo membro conforme nossa convenção. Então tá aí. Eu tenho mais 4, ele está somando, eu vou passar para o outro membro, troco a operação. Aqui é uma operação de soma, vira uma operação de subtração. Vou resolver essa operação de subtração. Então eu vou ter que 2x é menor que 7 menos 4, 3. Agora eu tenho esse 2 aqui junto com a minha variável. Eu tenho que esse 2 está multiplicando a variável. Então eu vou passar esse 2 para o outro lado da inequação, dividindo. Então eu vou ter que x vai ser menor que 3 meios. Fazendo essa conta, eu sei que 3 meios vale 1,5. Então qualquer número menor que 3 meios, né, que 1,5, atende a minha inequação. Vamos representar isso na reta numérica, ok? Reparem que 1,5 está situado entre o 1 e o 2. Qualquer número daqui, tirando 1,5, porque não pode ser igual a 1,5. Tem que ser menor que 1,5. Então, qualquer número menor que 1,5 resolve a minha equação. Agora, nós vamos depender do nosso conjunto. Se o nosso conjunto for o conjunto dos números naturais, repara que os naturais, eles não possuem esse lado aqui. Ele começa no 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Ele não tem esse lado negativo. Então, as duas únicas soluções que eu teria seria 0 ou 1. Não tem nenhum outro número dentro dos naturais que resolvam isso aqui. Se eu considerar agora os números inteiros, repara que os inteiros são todos os números positivos, o zero e todos os números negativos. Então, qualquer número, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 4, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito, resolvem essa minha inequação. Então, vê que o conjunto dos números inteiros eu tenho mais soluções do que no conjunto dos números naturais. Eu aqui coloquei como reais, mas vamos entender isso aqui como racionais. O que? Conjunto que? Não muda muita coisa não, tá legal? Só não aparece os números irracionais que a gente ainda não estudou. Então repara que nos racionais, o número 1,4999999, infinitamente 9, resolve a minha equação. A minha inequação, desculpa. Tudo bem? O número 0,5, que estaria aqui, também. O número menos 3,2, que estaria aqui, também resolve. Tá? Então, como é que eu represento isso? Eu vou dizer que qualquer número que pertença ao conjunto dos reais, no nosso caso, dos racionais, tal que esse número seja menor que 1,5. Certo? Então, qualquer número abaixo de 1,5, seja ele um decimal ou uma fração que esteja dentro desse intervalo, ou seja, desse ponto para cá para baixo, resolve a minha equação, ok? Então eu fiz uma tabela comparativa agora com os conjuntos corretos, tudo bem? Os números naturais só servem como resposta números inteiros, positivos e o zero.
Se der negativo, não serve. Se der um número decimal, não serve. Se der uma fração, não serve. Números inteiros. Números positivos e negativos, o zero, sem serem quebrados. Ou seja, qualquer número positivo, negativo ou zero, sem ser números decimais ou frações. E os racionais? Qualquer número positivo, negativo, incluindo frações e dízimas periódicas. Por quê? As dízimas periódicas a gente pode representar na forma de frações, ok? Vamos a um exemplo, então. Determine o valor de x para a inequação 3x sobre 5 menos x maior que 2. Galera, a maior dificuldade da solução desse exercício é o pessoal entender que isso aqui é uma subtração de frações. Tudo bem? Eu só posso subtrair ou somar frações. Mas peraí, professor, não estou entendendo. Não tem fração nenhuma aqui. Tem uma fração. 1 sobre 1. Quanto é que vale 1 sobre 1? Não vale 1? E o 1 no elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes x não é o próprio x, então eu posso sim representar uma fração aqui. A minha fração seria 1 sobre 1. E eu só posso subtrair frações com o mesmo denominador. Então eu tenho que primeiro calcular o MMC dessas duas frações, igualar os denominadores, achar a fração equivalente para a fração que mudou o denominador e fazer a conta de subtração. Então, devemos isolar a variável x. Para tal, devemos resolver a subtração entre os dois elementos que possuem as variáveis. Quem são esses elementos? 3/5 de x e 1 sobre 1x. Por se tratar de frações, devemos igualar o denominador e encontrar frações equivalentes com um novo denominador. Então, vamos nós. Eu vou achar o MMC entre 5 e 1 é 5. 5 divididos por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 divididos por 1 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Ah, cara, não entendi. Boiei. Galera, o que é 5 divididos por 5? 5 divididos por 5 não é 1? E 1 vezes x não é o próprio x? Então, é assim que eu acho frações equivalentes. Eu vou fazer uma aula sobre frações explicando isso, que muitas das vezes não é que o aluno não saiba inequação, é que o aluno não sabe resolver esta fração. Existe um outro processo que eu vou, numa próxima aula, desenvolver também. Tudo bem? Então, olha só. Agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Vou subtrair os numeradores. Eu tenho mais 3 menos 5. Sinais opostos, positivo e negativo. Eu vou subtrair os números. 5 menos 3 vai dar 2. Prevalece o sinal do maior módulo. O que é o maior módulo? O maior número que está aqui em cima. Quem é o maior? 5 ou 3? O 5. Então, 5 menos 3 vai dar 2. Prevalece o sinal negativo. Então, nós teríamos menos 2x sobre 5. Repara que eu não quero... Tudo bem até aí, né? Repara que eu não quero um número negativo. Se lembra daquela regra de ouro que eu falei ali atrás? Eu vou ter que pegar essa inequação e multiplicar toda ela por menos 2, ok? Então, nós teríamos isso aqui. Ai, gente, apareceu aqui a solução embaixo. Esquece. Vamos aqui primeiro. Ficou faltando algumas coisas. Deixa eu botar aqui na tela, então, que fica tudo explicado. Pronto. A ideia era aparecer isso por partes, mas como não apareceu, vamos deixar dessa forma. Observe que agora temos um número negativo junto à variável. Pela regra de número 3, devemos multiplicar toda a inequação por menos 1. Observando que devemos mudar o sinal também. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e vou multiplicar por menos 1. Lembra que quando eu multiplico tudo isso por menos 1, o meu sinal, que era menor, que era maior, vai se tornar menor. Tudo bem? Eu tive que refazer esse slide porque o sinal aqui estava errado.
tá? E acabei que eu não botei a sequência de aparição aí, mas dá para a gente entender. Então eu pego essa inequação, multiplico ela toda por menos 1. Aqui era positivo, negativo, tornar-se-á positivo. Aqui era menor, eu vou ter que inverter, maior, desculpa, vou ter que inverter, vai tornar-se-á, ficou bonito, né? Vai se tornar, pronto, menor. Aqui era positivo, vai ficar negativo, ok? Agora eu tenho a minha variável com sinal positivo. Vou aplicar agora a propriedade multiplicativa, ou seja, tudo que está dividindo passa multiplicando. Tudo que está multiplicando passa dividindo. Então, o 5 estava dividindo, passa multiplicando. E o 2 que estava multiplicando passa dividindo. Bom, resolvendo isso aqui, né, eu tenho uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. Multiplico o número inteiro pelo numerador. Vai dar 2 vezes 5, 10. Vai ficar menos 10 sobre 2, então x vai ser menor que menos 5. Ok? Então, eu apliquei a regra de ouro, que é multiplicar por menos 1 para tornar positivo. Troquei o sinal de menos para mais, troquei o sentido do sinal da desigualdade e troquei o sinal de positivo para negativo. Depois apliquei a propriedade multiplicativa. O que estava dividindo vem multiplicando, o que estava multiplicando vem dividindo. E resolvi e achei que a resposta x tem que ser igual a menos 5. Vamos a um outro exemplo. Agora um exemplo contextualizado. O que é um exemplo contextualizado? Eu não forneço a inequação. Vocês vão ter que fabricar essa inequação. Legal? Então vamos pensar como eu vou fazer primeiro a expressão algébrica. Primeiro eu tenho que escrever a inequação para depois resolver. Ok? Uma operadora de celular oferece um plano mensal de R$40 fixos. Bom, se é R$40, esse valor eu vou pagar usando ou não usando. R$40 eu tenho que pagar. E mais 50 centavos por cada minuto de ligação. Ou seja, se eu usar 1 minuto, eu vou pagar 40 mais 50 centavos. 2 minutos, 40 mais 50 mais 50 mais R$1. Então, repara, o que está variando aqui, a minha variável, é 1 minuto de ligação. Ok? Se o usuário quer gastar, no máximo, R$100 por mês, quantos minutos ele pode falar? Então, vamos na nossa expressão algébrica. A variável, como eu falei, é o tempo de ligação. Ok? Então, como é que eu vou escrever? R$40 é fixo. Se é fixo, aqui é um número. Mais 0,5 por minuto de ligação. E ele quer gastar no máximo, ou seja, esse valor que ele vai pagar tem que ser menor que 100. Ok? Se ele quer gastar no máximo 100, então tem que ser menor que 100. Se ele quisesse gastar no mínimo 100, isso aqui teria que ser maior que 100. Ok? Se é no máximo, eu tenho que ter um número menor. Se esse número tem que ser menor, quer dizer que esse lado aqui tem que ser menor que 100. Agora vamos à solução. A solução, eu tenho que 40 mais 0,5x tem que ser menor que 100. Eu quero isolar a variável, quer dizer, quem está fora de posição é esse 40. Se ele aqui não tem sinal na frente, quer dizer que é um sinal positivo. Eu tenho que passar esse 40 para o lado lá. Se aqui ele está somando, ele passa subtraindo. Então, eu tenho que 0,5x é menor que 100 menos 40, 60. Agora, eu tenho que aplicar, eu tenho um número multiplicando x. Eu tenho que aplicar a propriedade multiplicativa. Só que vamos lembrar o seguinte, se aqui 0,5x está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai ficar 60 divididos por 0,5. Dividir por um número decimal é complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Como é que eu transformo 0,5 numa fração? Nós não lemos isso aqui como sendo 5 décimos. Então, 5 sobre 10. Eu posso simplificar essa fração dividindo por 5 em cima e por 5 embaixo.
O numerador 5 divididos por 5 vai dar 1. O denominador 10 divididos por 5 vai dar 2. Repara que agora eu posso reescrever essa equação como sendo 1 meio de x, ai droga, é menor que 60, tá? Aqui está faltando um sinalzinho de menor. Eu botei uma vírgula aqui, mas o sinalzinho aqui é um sinal de menor. O 2 aqui está dividindo, então ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter que x menor que 60 vezes 2, x menor que 120 minutos. Ou seja, o cara não pode falar mais de 120 minutos. Se ele falar 120 minutos, ele vai gastar os 100 reais. Mas ele não quer gastar 100, ele quer gastar menos de 100. Então, tem que ser menor que 120. Tá, pessoal? Só repara que no lugar dessa vírgula é um sinal de menor, que é o mesmo sinal que está aqui em cima. Tudo bem? Um erro aqui de digitação. Vamos a um terceiro exemplo. Ou seja, a gente pode falar no máximo, meu Deus do céu, 120 minutos, que foi o que a gente calculou aqui. Aqui está décimo, também está errado, tem um zero aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Um elevador de carga, espero que eu não erre nenhum sinal nisso aqui, que eu já tive que regravar essa aula 3 vezes por causa de sinais. Um elevador de carga suporta no máximo 600 kg. Um entregador pesa 80 kg, precisa levar caixas que pesem 35 kg cada. Qual o número máximo de caixas que ele pode levar de uma só vez? Então ele quer saber quantas caixas ele pode botar no elevador, mais ele, né, porque ele vai ter que botar as caixas e vai ter que sair com as caixas lá de cima. Então ele não pode enfiar as caixas, mandar o elevador subir e ficar embaixo. Quando o elevador chegar lá em cima, quem é que vai tirar as caixas? Então eu tenho que incluir o peso dele também. Repara que o peso do carregador não vai variar, vai ser sempre os mesmos 80 quilos, ok? O que vai variar é a quantidade de caixas. Quanto mais caixas eu levar, mais pesado vai ficar. Então o número de caixas é que vai ser a minha variável. Então vamos lá à nossa expressão algébrica. Temos o peso do carregador e de cada caixa, ou seja, o que varia é o número de caixas. Vamos chamar de Y. Por que Y? Porque tudo que eu estou fazendo é com X, mas eu posso escolher qualquer letra para representar a variável. Ok? Podia chamar de Z, podia chamar de NC, número de caixas, poderia chamar C, caixa, tudo bem? Então eu troquei pela letra Y só para a gente tirar aquela ideia de ter que ser sempre o X. O peso máximo do elevador... Eita ferro! Elevador, faltou um dor aqui. O peso máximo que o elevador aguenta é 600 quilos. Logo, o peso do carregador e das caixas tem que ser menor que 600. Né? Então, qual é o peso do carregador? 80. Cada caixa pesa 35 e isso tem que ser menor que 600. Ok? Agora sim. Solução. Eu vou ter que isolar primeiro o 80. Então, vou passar o 80 para o lado de lá, subtraindo. Isolar a incógnita, passaremos o número 80 para o segundo membro. Então, vai ficar 35y menor que 600 menos 80. Agora, eu vou resolver essa conta. Vou ter que 35y é menor que 520. Agora, o 35 está multiplicando. Eu vou passar dividindo. Usando a propriedade da multiplicação, passamos o 35... 5, nossa, esses 5 são errados também. Dividindo para o segundo membro. Vou ficar que y é 520 divididos por 35. Fazendo essa conta, eu tenho 14,85 caixas. Repara que eu não posso cortar um pedaço de uma caixa. Tudo bem? Eu não posso tirar um pedaço da caixa. Ou vai ser 14 caixas ou vai ser 15 caixas. Como tem que ser menor que 14,85, o número de caixas vai ser 14. Porque não tem que ser menor do que isso aqui? E 14, número inteiro 14, não é menor que 14,85? Então nós temos, como não podemos fracionar uma caixa, o valor máximo será de 14 caixas. Tudo bem, gente? Bom, então, toda matemática tem solução, só depende de estudo e de exercícios. Tudo bem? Se vocês assistirem esse vídeo, tem alguma dúvida, pode mandar
para o meu e-mail que eu vou responder para vocês prontamente. Se vocês tiverem sugestões de outros assuntos que vocês queiram saber, que vocês estão com dúvida, pode passar por e-mail que eu faço um vídeo e coloco no YouTube gratuito para vocês. Tá legal? Peço perdão nos erros de digitação, que eu estou fazendo essa aula num sábado, né? Agora são quase 11h40 da noite, porque isso não é fácil de fazer, tá? Para uma turminha que eu amo, tá legal? Então, desculpem os erros de digitação, considerem o que eu falei, né? Tá bom, a vírgula é um sinal de menor. Ali apareceu a palavra, o número 35 e 5. Eu vou fazer essas correções, prometo para vocês. Vou botar esse vídeo rodando bonito, tá legal? E se vocês acharam legal, deixa lá um like, compartilha e passa para outra pessoa que tem interesse, ok? Um abraço a todos, muito obrigado e sucesso e calma, tem solução.